Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esperando um minutinho para o pessoal se agrupar aqui na nossa live de hoje, de língua portuguesa. Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de língua portuguesa aqui do canal Brasil Escola. E hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas expressões linguísticas que geram certas dúvidas, né, principalmente em relação à forma como são escritas, né? Aproveita que o pessoal está entrando aqui na live ainda, que nós estamos nos agrupando. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube, compartilhe a live com seus amigos. É importante que você esteja sempre atento aqui no Instagram, sempre temos muita novidade, todos os dias tem live de diversas matérias, né? Hoje de língua portuguesa. Então eu tô aqui para tirar dúvida de vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre algumas expressões da língua portuguesa que geram certas dúvidas, né? Vamos lá, então. Olha só. Especificamente, 5 expressões linguísticas serão trabalhadas nesta videoaula. Então eu espero que a partir daqui nós consigamos sanar todas essas dúvidas e não errar. Bom, talvez a palavra errar não seja a melhor palavra quando a gente fala de língua portuguesa, né? Isso porque a língua é primordialmente falada, então é talvez um pouco prepotente dizer erro, né? Quando nós falamos das questões de língua portuguesa, nós pensamos numa relação de desvio em relação à norma padrão da língua. Os desvios mais recorrentes da língua portuguesa que pegam no nosso pé na hora da escrita, né? Então são sobre eles, alguns deles, que nós falaremos aqui. Por acaso, em algum momento de uma redação, ou quando você estava escrevendo uma mensagem no WhatsApp, enviando qualquer coisa por escrito para algum amigo, para algum conhecido, já se pegou em dúvidas quanto a algumas expressões, por exemplo, com certeza, de repente, quando eu uso através, quando eu uso por meio de... Já sentiu algum tipo de dificuldade em reconhecer a utilização adequada desses tipos de expressões? Veja só, eu queria que começássemos pensando na diferença entre essas duas palavras. Olha só, ou melhor, entre essa única palavra, né, escrita de duas maneiras diferentes em alguns lugares ou em algumas ocorrências. Veja só, a palavra ou expressão com certeza é escrito separadamente, como uma locução, ou de forma unificada, como uma única palavra. Veja só, esta dúvida precisa ser sanada imediatamente, já que com certeza é escrito como uma locução, com espaço certeza. O que nós temos aqui é uma locução adverbial, formada pela preposição com e pela palavra substantiva certeza. Essa expressão, essa locução adverbial, dá sentido de convicção. Nós utilizamos muitas vezes em afirmações em que se tem certeza sobre algo. Por exemplo, após esse período de distanciamento social, com certeza terei de fazer uma dieta. Viu só? Esse com certeza, como um adjunto adverbial colocado ao meio de nossa frase, exerce uma função adverbial na frase. É sinônimo de sem dúvida ou mesmo certamente. E que macete eu uso para não errar a escrita da palavra, ou melhor, da expressão com certeza? Veja só, qual é o oposto disso? Se eu tenho a junção de uma preposição mais um substantivo, e a preposição nesse caso é com, o oposto dela é sem. Então você escreveria sem certeza juntamente? Não. Por essa razão, pensando ali numa relação análoga, com certeza é escrito separadamente, assim como sem certeza. O que pode gerar dúvidas na hora da escrita é porque algumas palavras da língua portuguesa têm como prefixo com, dando ideia de simultaneidade ou companhia. Por exemplo, companhia, né, que tem esse prefixo com, ou mesmo a palavra consenso. Mas perceba que esse com, na palavra consenso, não tem a mesma noção da preposição com, né, dando a ideia de composição, mas sim de simultaneidade.
Um consenso ocorre quando há pensamentos simultâneos, percebe? Então esse com, como um prefixo, é diferente do com preposição ali na locução adverbial com certeza, viu só? Então, pra gente ter certeza, quando eu for escrever com certeza, dando ideia de convicção, fazendo uma afirmativa correta ali, certeira, eu escrevo com certeza separadamente. E não nos limitamos somente a essa locução adverbial que gera dúvidas na escrita, né? Existem diversas outras também formadas por preposições e substantivos, preposições e adjetivos que nos despertam algumas dúvidas. Outro exemplo seria, por exemplo, a expressão de repente. O que significa de repente? Eu escrevi essas plaquinhas para que a gente consiga visualizar as duas possibilidades, né? Olha só, a primeira delas é escrita de repente como muitas pessoas pensam ser, e a segunda de repente de modo separado, que é a locução adverbial correta, formada pela preposição de e pelo substantivo repente. Significa que há uma ação acontecendo repentinamente, de modo improvisado, de modo impensado, né? Essa locução adverbial, ela traz uma noção de tempo ou modo. Por exemplo, tudo aconteceu tão de repente que não pude evitar. Veja só, tudo aconteceu tão de repente é o modo como aquilo aconteceu. E fica a dica, de repente é escrito separadamente, juntando a preposição de, espaço, substantivo, repente. Viu só? Naquele exemplo, tudo aconteceu tão de repente, não pude evitar, eu tenho uma expressão de modo. É uma locução que refere-se ao modo como aquilo aconteceu. Mas isso também pode denotar uma perspectiva de tempo. Por exemplo, nossa, de repente começou a chover. Por exemplo, agora começou a chover. De modo repentino começou a chover. Viu só? Quando nós utilizamos essa expressão, essa locução, muitas vezes pode surgir uma dúvida quanto ao seu significado. Pensamos, por exemplo, que em vez de significar uma relação que acontece abruptamente, eu posso trazer uma relação de dúvida. Por exemplo, faça novamente a proposta, de repente ele aceita. Tá vendo? Nesse caso, o de repente não tem o seu sentido original, né? De algo acontecendo repentinamente. Se eu exploro essa percepção de dúvida, eu deturpo o sentido inicial. Então, eu não tenho o de repente como sinônimo de talvez, como sinônimo de provavelmente, né? De repente, escrito separadamente, corresponde, portanto, a uma relação repentina. É um adjunto adverbial de tempo ou de modo. Da mesma forma que existe a construção da palavra com certeza, que pode ser confundida com algumas outras por causa do prefixo com, na língua portuguesa nós temos outras palavras que também têm o prefixo de iniciando-a e é escrito juntamente. Aí surgem algumas dúvidas, né? Talvez por essa razão, muitas vezes pensamos o de repente escrito juntamente, duplicando a letra R ali no meio. Por exemplo, a palavra decrescente ou decair, ela é iniciada pelo prefixo de e escrita juntamente, decrescente, tudo junto. E por que de repente é escrito separadamente? Porque no caso do decrescente, esse prefixo de tem o sentido de um movimento de cima para baixo. Às vezes nos confundimos até com um prefixo que já é um pouco diferente, que é o des. Por exemplo, desviar, desfazer, desigual. E esse prefixo des, ele tem um sentido diferente. Agora, esse prefixo des tem um sentido de algo contrário, algo... é uma ação negativa, oposta, né, ao que é feito anteriormente. Mas não iremos nos confundir mais, né? De repente, tem sentido de ação repentina e como um adjunto adverbial, como uma locução adverbial, é necessariamente escrito separadamente. Criando um link ali desse de repente, nós podemos pensar em outras expressões que são constituídas dessa maneira. Por exemplo, de repente, de supetão, de costas, tá vendo? Todas elas dando uma ideia de modo. Por exemplo, até circunstância, né? Se eu falo de novo,
Assim como de repente, eu tenho uma locução adverbial. Olha aí, mais uma expressão para nós tirarmos qualquer dúvida quanto à escrita. A expressão, de novo, formada pela preposição de mais o adjetivo novo. De novo, é escrito tudo junto, assim, ou separadamente, de espaço novo. E aí, gente, como que vocês acham que é escrito de novo? Pensando no raciocínio que nós desenvolvemos até aqui, nós conseguimos perceber que de novo é escrito separadamente. É uma locução adverbial composta pela preposição de e pelo adjetivo novo. Expressa dessa forma modo, circunstância, é sinônimo de novamente, mais uma vez. Por exemplo, não, professor, eu ainda não entendi. Você pode me explicar de novo? Você pode me explicar novamente? Ou você pode me explicar mais uma vez? Percebe? É escrito separadamente e tem um sentido de algo repetido. Viu só? Muitas vezes, a nossa confusão quanto a essa locução se dá por algumas outras muito semelhantes que também são escritas juntamente. Pare para pensar. As palavras depressa e devagar também, pensando nessa linha de raciocínio de locução adverbial, seria escrita separadamente. Mas, curiosamente, devagar é escrito de modo junto, né? Juntamente. Por quê? Olha só, se eu falo uma frase, o tempo passa tão devagar nessa quarentena, ou então, vamos manter essa frase, o tempo passa tão devagar nessa quarentena, esse devagar corresponde a uma relação de modo como se algo passasse lentamente. Mas se eu apresento essa mesma palavra de modo separado, por exemplo, de e espaço vagar, eu tenho uma noção de mudança de sentido. Por exemplo, gostaria de vagar pela cidade nesse tempinho chuvoso. Esse devagar escrito separadamente não é o mesmo sentido do devagar escrito juntamente. As duas palavras existiriam, né? Esse segundo caso seria alguma ação de vaguear pela cidade, né? De andar sem rumo. Por essa razão, diferentemente do de novo, que é escrito separadamente, o devagar tem um sentido adverbial, mas é escrito juntamente. A língua portuguesa tem essas coisas malucas. É por isso que nós precisamos entender particularmente cada uma das expressões e o sentido proposto por elas, não é? Às vezes nós nos confundimos e acabamos cometendo desvios gramaticais que poderiam ser sanados muito facilmente. Terminando ali essas relações de locuções adverbiais, nós conseguimos entender que com certeza é escrito separadamente, de repente é escrito separadamente, de novo é escrito separadamente, assim como de supetão, de costas, de fato, enfim, outras inúmeras expressões que também poderiam ter valor adverbial. Mas eu não queria que nós falássemos somente sobre palavras que existem e que não existem. Por exemplo, de novo junto não existe. De novo separado é a maneira correta. Existem algumas expressões na língua portuguesa que nos geram dúvida quanto ao caso em que se usa, né? Por exemplo, as expressões através e por meio de. Olha só, quando eu utilizo, quer dizer que através está sempre errado e que por meio de está sempre certo? Não, as duas estariam corretas em circunstâncias diferentes. E quando que eu vou utilizar através de e por meio de? Talvez essa seja uma dúvida ainda mais recorrente, talvez mais recorrente que o com certeza. Por exemplo, veja só, tanto através quanto por meio tem valor adverbial. Os dois têm um valor adverbial ali na oração, modificando verbos, adjetivos ou advérbios. Tudo bem? A diferença é que o através é um advérbio e o por meio de é uma locução adverbial. Isso pensando ali no sentido sintático da construção das expressões das palavras. Mas o através, como um advérbio na língua portuguesa, significa aquilo que se passa transversalmente, ou seja, aquilo que se pode atravessar. Não por acaso, através tem uma relação direta
com um movimento físico de se atravessar alguma coisa. Veja só, vejo o movimento na rua através da janela. Veja que há uma relação de atravessamento na janela. Só enxergo bem através dos meus óculos. Percebam uma relação de algo transversal que são meus óculos. Ou então, assista às aulas do Brasil Escola através da imagem de um celular, da tela de um celular. Há uma noção de atravessamento. E o por meio? Se o através tem essa relação de atravessar, e o por meio? Meio é sinônimo de por intermédio, mediante. Tem uma relação instrumental ali. É uma ferramenta com a qual se faz alguma coisa. Por exemplo, aprendo bastante por meio das videoaulas do Brasil Escola. Perceba que as videoaulas do Brasil Escola seriam um meio pelo qual se aprende bastante. E na redação? Você já parou para pensar o quanto isso pode ser importante na sua redação? Por exemplo, lá na proposta de intervenção do Enem, nós temos que apresentar alguns elementos válidos, né? Provavelmente com o professor Guga Valente, vocês já estudaram isso. Nós temos ali agente, ação, meio ou modo, finalidade, detalhamento. Esse meio ou modo, muitas vezes, deve ser escrito por meio de e não através. Se eu falo, por exemplo, as escolas, por meio de palestras, devem fazer alguma coisa. Essas palestras serão atravessadas? Existe uma relação de atravessamento com as palestras? Ou as palestras são o meio com o qual eu farei alguma coisa? Percebe que esse meio ou modo da proposta de intervenção corresponde a uma expressão iniciada pelo por meio de e não pelo através. As ONGs de proteção ambiental, por meio do apoio da população civil engajada, precisam fazer alguma coisa. Esse por meio do apoio corresponde à forma como isso será feito como um instrumento, uma ferramenta. Então nós conseguimos compreender que o através só existe uma relação transversal, enquanto o por meio corresponde a um instrumento com o qual alguma ação será realizada. Então pense sempre nessa relação. Esse por meio é um objeto, é uma ferramenta, é um instrumento que eu vou realizar uma ação, eu consigo atravessá-lo. Se eu falo, conheci fulana através de ciclano, eu atravessei a fulana para conhecer o ciclano, ou a fulana foi um instrumento para que eu conhecesse ciclano? Percebe essa relação diferente? Ah, mas só existe essa palavra por meio de, porque às vezes eu utilizo através como sinônimo. Não, existem outros sinônimos com os mesmos sentidos. Por exemplo, o por meio de poderia ser substituído, sem prejuízo à estrutura de uma frase, por intermédio de, ou então mediante algo, com o mesmo efeito de sentido, dando a ideia de instrumento ou ferramenta. Tranquilo, né, gente? A partir de agora ninguém mais vai errar. Existe até uma certa divergência, até uma aceitação na língua quanto ao através sendo sinônimo de por meio, né? Muitos linguistas, né, consideram essa dinâmica da língua portuguesa e aceitam o através como sinônimo de por meio, inclusive no Enem. Mas, se nós fôssemos pensar na regra pura, no sentido mais correto e mais enrijecido ali da norma gramatical, nós pensaríamos nessa relação de que por meio está associado a instrumento e através a relação de atravessamento. Beleza? Mais uma dica pra gente finalizar por aqui é quanto a outras expressões. As duas também estão corretas, mas têm sentidos completamente diferentes. São elas: ao encontro de e de encontro a. Gente, quando que nós vamos utilizar essas duas expressões na língua portuguesa? Olha só, ao encontro de, iniciando pela preposição a e terminando pela preposição de, significa uma ação de acordo com, em direção a, favorável a alguma coisa. Então, se eu falo, em uma democracia, as medidas políticas vão ao encontro dos anseios da população, significa que em uma democracia, as medidas políticas são favoráveis ao anseio
do povo, ao anseio da população. Olha só, nós somos tão parecidos, os meus pensamentos vão ao encontro dos seus. Ou seja, os meus pensamentos são semelhantes aos seus, são favoráveis aos seus. Em uma relação oposta, nós teríamos o de encontro a. E quando eu falo de encontro a, eu tenho um sentido de embate, um sentido de colisão, oposição. Por exemplo, estava tão desatento que fui de encontro à porta. Percebe? Percebe que o de encontro à porta estabelece uma noção de embate, de colisão? É o oposto de ao encontro de. Se eu falo, por exemplo, nós brigamos muito, os meus pensamentos vão de encontro aos seus, é completamente de eu dizer que os meus pensamentos vão ao encontro dos seus. De encontro a corresponde a uma relação contrária, a uma discordância. Ao encontro de, a uma relação concordante, sutil, que flui no mesmo sentido. Viram só? É interessante, né? A gente pensar nessas expressões que nós utilizamos cotidianamente, às vezes, sem pensar, nós estamos cometendo alguns desvios da gramática e muitas vezes isso pode ser notado por outras pessoas e nós podemos compartilhar esse conhecimento o tempo todo, não é mesmo? Eu espero, gente, que essas expressões, por mais simples que sejam, ou melhor, das mais simples às mais complexas, sirvam para que vocês consigam escrever bem, aprimorar-se na escrita sempre e compreender algumas regrinhas da língua portuguesa, por menores que elas sejam no nosso cotidiano. Alguma dúvida por aqui, gente? Tô vendo que tem bastante gente online agora, né? Ó, as videoaulas aqui do Brasil Escola ficaram salvas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, finalizando a nossa aula aqui no Instagram, já subiremos para o YouTube para que você consiga assistir repetidas vezes, né? Compartilhar com todos os seus amigos. É interessante que você nos procure também nas redes sociais, tem muito conteúdo disponibilizado, tanto no YouTube quanto no Instagram do Brasil Escola. Então, sempre produzimos isso de maneira gratuita e com muito cuidado para auxiliá-los nos estudos, né? E eu espero que nesse período de distanciamento social, em que nós não estamos frequentando a escola presencialmente, todo esse suporte de vídeo possa nos ajudar continuamente, né? É isso, gente. Passei aqui rapidinho só para dar uma dica e conversar com vocês sobre essas expressões. Nas próximas semanas nós nos vemos novamente. Também tem um monte de vídeo lá no canal para vocês maratonarem e ficarem ligados na língua portuguesa. Um grande beijo, nos vemos em breve e qualquer dúvida deixa o seu comentário aqui que eu mesma irei responder, tá bom? Um beijo, gente!